Provavelmente esta máquina que aqui está vai-te fazer imenso jeito para tu fazeres umas pinturas aí na tua casa. Porquê? Porque é uma máquina que não necessitas de ter um compressor. Portanto, é uma máquina a bateria e provavelmente vai-te fazer imenso jeito. Portanto, a designação dela é uma PFSA 20LI-C3. Portanto, esta máquina vem sem bateria, vem com uma série de acessórios, que nós vamos já entretanto ver que acessórios é que são. Portanto, temos um copo de viscosidade. O que é que este copo consiste? É, para tu poderes ver a viscosidade, tu colocas aqui a tinta com o respectivo diluente ou o endurecedor que tu vais utilizar e contas os segundos que ela demora a correr. Portanto, quanto mais rápida for, mais diluída está a tinta, portanto, aí tu consegues ver mais ou menos aquilo que precisas. Bom, então o copo de viscosidade. Também temos um funil para depois colocarmos a tinta para não sujarmos a máquina. Também vem 3 acessórios que são 3 bicos. Portanto, temos o bico de 1,5, bico de 1,8 e bico de 2,2. Ok? Aqui na máquina vem um bico com 2,6. Portanto, é um bico para uma tinta muito mais espessa. Portanto, vou utilizar este caso, tenho uma tinta muito espessa, é este bico aqui o maior. A tinta mais diluída, vais utilizar o bico mais pequeno, ok? 1,5. Bom, e além disso também vem aqui num saquinho, portanto, vem um escovilhão para nós depois limparmos aqui a máquina, a pistola. Vem um filtro para nós substituirmos aqui dentro, caso seja necessário. E vem uma agulha para desentupires o bico, ok? Portanto, são as 3 coisinhas que vêm dentro deste saquinho. Bom, e então uma prática mala para termos tudo arrumadinho e também temos um manual de instruções. Bom, isto são todos os acessórios que vêm aqui com esta máquina de pintura, portanto chamada pistola de pintura. Bom, consoante o tipo de tinta que vamos utilizar, também temos que ter atenção a colocar o bico mais apropriado. Eu sei que nos fóruns, como esta máquina já não é a primeira vez que sai, portanto nos fóruns a malta queixa-se que por vezes não sai a tinta, ou a tinta entope o bico. Bom, temos de ter atenção também a utilizar o bico adequado consoante o tipo de tinta. Bom, para colocares o bico, isto é uma coisa simples, portanto desenroscas esta ponta e o bico sai. Bom, temos aqui então vários tipos de bicos. Imaginem que eu quero utilizar uma tinta que está um bocadinho mais diluída, portanto utilizo o bico de 1,5. Portanto, é o bico mais pequeno. Portanto, chego aqui e coloco, isto tem aqui um O-ring, temos de ter um bocadinho de atenção em colocar na posição correta, rodamos e faz tipo um encaixe. Ao fazer este encaixe, isto entra tudo para dentro, portanto fica mesmo aqui à face. Bom, depois é só colocarmos aqui, portanto, esta porta. Bom, temos de ter aqui um bocadinho de atenção, porque com uma rosca isto é tudo plástico, não montar isto encavalitado, porque se meteres a rosca ligeiramente encavalitado, vais ter problemas que depois vais estragar a pistola. Bom, e depois aqui apertas e tens aqui uma curiosidade que é o seguinte, tens 3 tipos de jato, portanto tens o jato redondo, portanto em que pintas é tipo redondo, depois tens o jato vertical e tens o jato horizontal. É aqui nestes sítios, tu tens aqui uns símbolos e rodas de forma que o bico, portanto este bico roda no sentido, tens de colocar no sentido do jato que tu necessitas. Não é muito difícil, portanto tu estás a pintar e nem precisas de olhar para aqui, vais rodando e o jato vai aparecer naquele sítio. Fazes um teste, em vez de estás logo a pintar na peça que tu necessitas de pintar. Aqui vamos, leque horizontal. Vamos aqui colocar em jato, aqui assim. Ok, jato. Colocar aqui em leque vertical. Isto aplica-se também ao tipo de bico que tu precisas. Diluís a tinta e vês o bico que é mais aconselhável para ti. Bom, e aqui então temos o recipiente da pistola de pintura que, portanto, leva 1200 ml. Portanto, provavelmente o conselho que eu vos dou é não utilizarem sempre isto muito cheio para não sujar muito por fora, preferível
se calhar fazeres isto em 2 vezes ou coisa assim, do que estares a encher propriamente isto, porque além disso também a pistola depois vai ficar com mais 1 kg ou coisa assim e não há necessidade. Quanto aqui é este gatilho, portanto aqui temos um botãozinho aqui assim que regula, se estiver todo apertado está no máximo e encosta o botão cá atrás, ok? Portanto está no máximo, vai-te mandar mais quantidade de ar. Provavelmente a maior parte das ocasiões tu não necessitas de muita quantidade de ar, tu necessitas que saia a tinta, porque se tiver muito ar vai pulverizar tudo e a tinta acaba por bater no local onde tu queres pintar e dissipa-se para os lados. Portanto, isto depois há que ter aqui assim um bocadinho também de jeito, que é mandares a quantidade de ar, mas não demasiado. Portanto, provavelmente vais pintar um tubo, o tubo é estreito, não necessariamente tinhas que ter isto no máximo a mandar tinta para os lados. Portanto, tu queres é que seja só naquele sítio e não necessariamente tenhas de ter muito ar. Pronto, isto depois é regulável aqui, tens do máximo ao mínimo. O que isto faz é apenas um batente que não deixa o gatilho andar tanto para trás, ok? Bom, e então, portanto, o motor está aqui assim situado, aqui dentro tem uns filtros que eles mandam um filtro também para substituir, caso depois este esteja já muito sujo e isto necessita de entrada de ar, portanto é lógico que tem que estar o filtro limpo. Bom, então, agora vamos aqui assim só desmontar aqui esta peça, que eu quero separar este corpo da parte da pistola. Caso seja necessário limpar, nós temos que desmontar. Portanto, tem aqui assim um cadeadinho, portanto um cadeado aqui está fechado e deste lado o cadeado está aberto. Portanto, nós, para quando estamos a trabalhar não haver aqui isto está cheio, tu fazes isto e poderia isto se desmontar e tu não querias isso. Bom, o que eles fizeram foi colocaram aqui um parafuso Phillips pequenino, nós retiramos este parafuso e desmontamos a máquina. Vamos já fazer isso. Já retirámos o parafuso, agora é só rodar e retirar, puxar para trás. Ok, malta? Bom, é isto. Portanto, aqui tem um O-ring que faz a vedação e aqui é a parte do motor. Portanto, aqui dentro tem o tal filtro que vos falei, que é o motor, e é assim que funciona. Depois, caso tu queiras fazer uma limpeza, enfias aqui o escovilhão e limpas. Desmontas o bico, tiras esta vareta, fazes o que tu quiseres. Faz ali assim, toca aqui dentro neste botão. Isto é o que faz ligar e desligar o motor. Tem esta varetazinha aqui assim, aqui, que toca ali dentro e faz ligar. Bom, mas isto também não interessa. O que nos interessa realmente é agora colocar na mesma posição, rodar, ok, já está. E agora aqui assim então vamos voltar a colocar o parafuso. Bom, não esquecer que sempre que usam esta máquina, ou seja uma pistola a ar, portanto com um compressor, uma das coisas essenciais é deixar sempre a pistola limpinha, mas mesmo limpa. Senão depois quando forem utilizar para a próxima vez, a pistola não funciona ou um dos bicos sai para o lado, em vez de sair ali o certinho, aquele leque, vocês têm portanto, a pistola estragada. Portanto, estes bicos que eles chamam de injetores, portanto o bico que aqui está, que eu já mudei, portanto é de 1,5, é para baixa viscosidade, é para aquela tinta mais aguada, mais ralinha. Depois temos o 1,8 que é este, portanto é para tinta à base aquosa. Há muita malta que queixa-se que por vezes vai pintar as paredes em casa e que não fica bem, uma coisa assim. Provavelmente não estão a utilizar o bico de 1,8. Portanto é o bico para tintas aquosas. Se for à base de água, utilizas este. Portanto, para elevada viscosidade, portanto, tens o bico de 2,2. Portanto, a tinta um bocadinho mais espessa, convém ser um bico maior para que a tinta consiga sair com mais facilidade. Depois, se tiveres tintas à base de óleo, é com este bico azul, portanto de 2,6, que é o bico que eles mandaram aqui com a máquina, ok? Bom, penso que está explicado. Vamos aqui sim desmontar aqui a parte de trás para vermos onde está o filtro, ok, malta? Bom, este filtro terá que ser mudado quando tu veres que a máquina já não está a mandar grande ar. Portanto, isto mesmo sem tinta, se tu meteres aqui assim a mão à frente, manda bastante ar.
quando chegar ao ponto de tu veres que a máquina parece que está em dificuldades e o ar já é pouco aquele que sai, tu fazes o seguinte, desmontas esta parte aqui assim, que eu estou agora a retirar, e aí está cá dentro o respectivo filtro. Okay? Este filtrozinho que aqui está, portanto eles mandam um igual, provavelmente isto depois vai aspirar alguma tinta que anda ali no ar e isto vai acabar por ficar quase tapado. E depois tens o novo, este que aqui está, portanto eles dizem que se meteres na água consegues de limpar e depois de seco podes voltar a montar. Mas caso esteja mesmo muito sujo, tu aplicas o novo e aí fica resolvido. Bom, e então aqui assim, portanto temos a parte em que faz a sucção do ar. Bom, não esquecer este filtrozinho que é muito importante. Bom, e esta máquina é produzida pela Compernis, ok? Bom, eles aconselham, portanto, a utilizares uma bateria aqui de 2 amperes, portanto dá em média 18 minutos de pintura. Portanto, se colocares uma de 4 amperes, provavelmente vais ter o dobro da autonomia. Mas, porquê bateria de 2 amperes? Porque a máquina fica mais leve. Claro que de 4 amperes vai ficar um pouco mais pesada, mais a quantidade de tinta, pronto. Isso depois é uma opção que vocês vão ter que ter. Portanto, vamos utilizar, já está um bocado diluída, este creme. Bom, convém não ter aqueles gorgulhos, portanto aquelas bocadinhos de tinta seca, porque senão depois vai entupir o nosso bico, mas vamos lá experimentar. Bom, eu aqui vou utilizar o bico do 1,5, que é o bico mais pequeno que nós temos. Portanto, este é o do 1,5, que é o mais pequeno que nós temos. Portanto, para tintas com maior diluição, ok? Portanto, apertar bem apertado e vamos rodar depois aqui assim, consoante o leque que nós queremos. Ok, está a mandar muita tinta, vamos aqui colocar o bico para mandar menos tinta. Vamos lá ver. Bom pessoal, o que eu vejo aqui é o seguinte, mesmo a mandar pouca tinta, portanto regulado no bico mais, portanto com o bico mais pequeno, portanto de 1,5, mesmo assim acho que manda um bocadinho de quantidade de tinta a mais. Bom, a tinta também está um bocado diluída, provavelmente poderá ser demasiado diluída, mas a nível de pintura até fica muito bem. Só aqui colocar para que vocês possam ver, ficou bem homogénea, portanto bem distribuída, não está assim nada em monte. Tem aqui um ou outro lixinho, mas isto são lixos que a peça tinha, não tem nada a ver com a máquina. Acho que fica muito bem. Bom, para teres em casa faz um trabalho bom. Acho que desenrasca bem. Bom, vamos arranjar aqui outra peça. Agora vou rodar aqui assim. Ok. Já está horizontal, leque horizontal. Vamos colocar agora leque vertical. Bom malta, leque vertical. Temos um leque vertical. Agora vamos colocar aqui em leque horizontal. Rodamos mais uma vez, colocamos aqui assim a direito. Bom, isto é uma tinta de água, uma tinta para pintar paredes e tetos. Bom, só que esta tinta está muito espessa, como vocês podem ver. Eu vou utilizar o bico 2,6, que é o bico maior, mas vou diluir, portanto, esta tinta está muito forte. Como podem ver, já está um bocado mais diluída.
E agora vou utilizar, portanto, o bico 2,6 para testarmos aqui assim, simularmos uma parede, ok? Bom, vamos então colocar aqui o bico 2,6. Ok, está encaixadinho. Ter sempre atenção a encaixar isto bem para não moer a rosca, para não encavalitar. Ok, vamos colocar assim nesta posição. Vamos colocar assim nesta posição. Então aqui vamos utilizar só o jato, não vamos utilizar nem vertical nem horizontal. A minha opinião só em relação a esta máquina é que é assim, para tu teres em casa, para tu fazer os teus pescadozinhos em casa, para aquelas pequenas coisas, não podes ter um compressor, não tens condições, não há sítio para colocar, é uma máquina que te desenrasca perfeitamente. Não é uma máquina profissional, nós sabemos, a Parkside não tem máquinas profissionais, mas é uma máquina que te satisfaz como me satisfez a mim. Acho que não ficou nada mal aquilo que eu estive a fazer. É lógico que em relação a uma pistola de pintura com compressor tem ali um bocadinho de diferença, mas para a tua bricolagem dá perfeitamente. Ok, malta? Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixarem um like aí assim, inscreverem-se no canal e fiquem bem. Obrigado!